Hoje, quarta-feira, 17 horas, damos início a mais uma live das quartas-feiras, espaço tradicional aqui no meu Instagram para o debate de temas jurídicos, muito especialmente de temas criminais. E hoje nós receberemos a Eliana Faustino, advogada em Curitiba, com atuação no Tribunal do Júri, e que nos contará sobre a sua experiência como advogada, como mulher no rito do Tribunal do Júri, no plenário do Tribunal do Júri, e a sua experiência e a sua atuação no Tribunal do Júri. Nós sempre temos a satisfação de manter a gravação destas nossas conversas aqui no IGTV, e também nós publicamos no YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. E convidamos você para que vá até o nosso canal do YouTube e lá faça a sua inscrição e receba o nosso conteúdo de maneira totalmente gratuita. Então, uma grande alegria, a Eliana já pediu para aqui para a Eliana, e com grande alegria nós damos início a esta nossa live da quarta-feira, das quartas-feiras. Quero também convidá-los para se associarem ao Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, com sede em Curitiba e com âmbito nacional. Basta acessar o site ibdpe.com.br e lá você é aceito como nosso associado. Participa de grupos de estudo, participa de palestras, participa de eventos, muitos deles exclusivos para sócios, com uma anuidade super acessível, R$ 150 ano para os profissionais de direito e um valor ainda menor para os acadêmicos e estudantes de direito. A nossa presidente Viviana Fontella, eu atualmente na vice-presidência, e ficam todos absolutamente convidados a participar. Eliana, estou te mandando mais um convite. Eu vi que a gente não está conseguindo conectar, mas a gente já consegue. Isso são coisas da informática, não tem problema nenhum. Agora sim, Eliana entrou, Eliana saiu, daqui a pouquinho ela volta. Vamos ver aqui. Mandei um novo convite para você, Eliana. Agora vai dar certo. Atualmente, nesse nosso sistema, agora sim. Agora foi, professor. Muito bem. Me ouve bem? Muito bem. Que bom. Eliana, uma alegria recebê-la aqui na nossa live das quartas-feiras. É uma satisfação enorme. Eu, com essa live, tenho conhecido um universo de advogados com uma atuação plena, com uma atuação maravilhosa, com uma atuação que merece brilhar, e eu fico sempre muito feliz de ouvir. E uma das pessoas que me recomendaram, e uma das pessoas que eu acompanho nessa fase aí desses 2 anos de live é você. Então seja muito bem-vinda. Como o nosso tema da atuação da advogada no plenário do Tribunal do Júri, eu sei da tua enorme atuação no júri, e eu gostaria que você, então, se apresentasse para os nossos espectadores, contasse a tua trajetória, contasse a tua paixão pelo tema, que a gente desse esse pontapé inicial. Seja super bem-vindo. Muito obrigada, professor. Para mim é uma honra, né, estar no meio de um grupo tão seleto de pessoas que participam da sua live. Aqui eu prestigio desde que tendo visto que nós aprendemos bastante. Eliana, deixa eu só te interromper. Você está com fone de ouvido? Não? É porque o som ele está falhando, e às vezes isso acontece por causa do fone. Não, estou sem professor. Você me ouve bem? Muito bem. O senhor me ouve?
Agora eu estou ouvindo bem. Antes para mim estava dando uma conexão meio falhada. Se alguém dos nossos ouvintes estiver ouvindo algum probleminha no som, nos avisa, daí a gente já dá uma corrigida. Vamos lá, então. Você estava dizendo que são legais as lives de quarta-feira, que você acompanha. Não só por mim é dito isso, né, mas por todas as pessoas que acompanham o professor e todos os convidados que participam, tendo em vista que aqui a gente também consegue ter acesso a alguma informação da prática da vida jurídica, né? Nós, muitas vezes, saímos da faculdade sem um norte, né? Eu sou formada há 8 anos, advogo há 8 anos de forma autônoma, então, foi muito difícil o início da advocacia, mas, né, se lá há 8 anos atrás nós tivéssemos a tecnologia que temos hoje, né, para poder expandir o conhecimento e até a possibilidade de encontrar no colega algum amparo para o início da prática jurídica, né, talvez tivesse sido mais ameno o início da advocacia. Mas, né, fui picada pelo bichinho do direito penal já no primeiro ano ali da advocacia, sempre estagiei civil, sempre trabalhei com direito civil durante a faculdade, nos estágios, e logo que eu fui aprovada no exame da OAB, antes de terminar a faculdade e após a titulação, fiz o juramento, né? Um cliente já apareceu através de uma colega, né? A doutora Eliane, que hoje advoga em Santa Catarina, e nós conseguimos o relaxamento da prisão ilegal daquele menino. Chamo de menino porque, né, quem procurou foram os pais, de forma muito chorosa, e quando a gente conseguiu devolver ele para o seio familiar, aquilo mexeu comigo, né? E mexeu para sempre daí. Muito embora eu tenha tentado continuar no direito civil, eu não consegui deixar de pensar no direito penal. E fui estudar para isso daí, né? Porque durante o estágio, toda a faculdade, eu queria fazer contrato de jogador de futebol. Eu queria ser contratualista. Mas a vida nos leva para caminhos, né, completamente diferentes do que a gente pode planejar um dia. E a mosquinha azul do direito penal te picou. Não teve como fugir, né? Aí fui estudar, para cada caso a gente já estuda muito, né? Mas eu fui me especializar, entrei em grupos de estudo, hoje faço um grupo de estudo na Federal sobre criminologia feminina, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, dessa última gestão, gostaria de iniciar um estudo de penal econômico mais ainda. O objetivo vai ser direcionado para o mestrado, porque quando a gente faz alguma coisa, tem que fazer bem feito, né, professor? Tem que direcionar esforços. Então, o objetivo inicial agora é o mestrado e, quem sabe, depois, né, voltar para essa carreira mais penal econômico, mesmo tendo muita paixão pelo Tribunal do Júri, desde o iniciozinho, quando eu encontrava um colega que hoje é falecido, Dr. Zampieri, nas filas lá do presídio para atender os clientes, ele dizia assim: você leva jeito para o Tribunal do Júri, E eu sempre dei risada, né? Por que isso? Todo mundo leva jeito para tudo, né? Eu dava muita risada disso, porque realmente, às vezes, as pessoas querem fazer alguma coisa, mas não se dedicam ao ponto de conseguir fazê-lo com algum resultado, né? Com alguma... Verdade. Então, assim, não adianta você só levar um jeito. Você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que ir atrás daquilo que realmente combina com a tua vocação. Quando eu entendi que a minha vocação era o direito penal, eu larguei todo o resto, e por mais que o início seja muito difícil na advocacia autônoma, o que a gente precisa é, efetivamente,
mostrar resultado. E o resultado vem com a dedicação aos estudos. Então, essa inserção inicial na carreira, sendo mulher, né, sendo a primeira advogada da família, me trouxe maiores dificuldades. E já com viés no estudo feminista, né, e dos direitos femininos desde a faculdade, que a minha monografia foi para questionar de alguma forma a Lei Maria da Penha, porque eu não sou contrária à Lei Maria da Penha, eu sou super a favor, mas eu dizia o seguinte, que se nós ensinássemos os nossos meninos como respeitar de forma igual uma mulher, e se nós ensinássemos nossas mulheres que seus direitos são iguais aos dos homens e que elas precisam manter esses direitos, enfrentando o que for necessário para exercê-los, né, a gente não precisaria de leis especiais, leis acessórias. E de alguma forma, a nossa sociedade patriarcal, né, fez com que essa lei e outras várias, como inclusive a alteração do código do artigo 121, trazendo feminicídio, né, como uma qualificadora, para que a proteção fosse efetiva. Mas por que precisa disso tudo? Porque nós ensinamos errado às meninas e os meninos desde cedo. E é uma cultura construída, é uma cultura social desde muito cedo adquirida, e por centenas de anos com a luta do feminismo contra, mas não, por mais que tenhamos muitos avanços, a gente não chegou a um lugar satisfatório ainda, né? Assim, professor, e já tentando... E essa questão, Eliana, que você trouxe da questão de gênero, e como é que isso impacta num escritório de advocacia, como você colocou no teu escritório de uma advogada mulher, a primeira advogada na família, a primeira pessoa, então, que foi trilhar esse caminho, e entrando daí no tema da nossa live, como que isso impacta não só na advocacia do Tribunal do Júri, mas também na advocacia criminal, que apesar dos nossos esforços, do teu esforço, do meu e de tanta gente pela igualdade de gêneros, a gente é um espaço ainda predominantemente masculino. Então, como que você vê essa experiência e com os estudos que você tem, você está estudando e se aprofundando nessa área e juntando esses estudos com a tua experiência prática, como é que isso tudo, como é que você vê essas questões? Então, professor, eu fiz uma pesquisa com o nosso grupo de mulheres, né, mulheres criminalistas do WhatsApp, onde tem 257 mulheres e sempre tem fila para entrar. Em geral, essas mulheres se auto-intitulam criminalistas. Eu não sei se elas têm especialidade ou não, mas eu as considero como se auto-intitulam. E lá eu mandei um formulário de pesquisa sobre a discriminação que era sofrida por elas e se elas entendiam as discriminações sofridas, né? E se realmente tinham sofrido. Porque o que mais a gente ouve quando a gente adentra esse tema de um homem, e eu não digo, e eu não generalizo, né? Porque muitos homens também escrevem artigos, eu até vou falar de um do Conjura aqui, que reconhecem essa discriminação, né? Por mais que muitas mulheres até não reconheçam. E lá a gente se assusta, né, com as respostas. Porque, por exemplo, eu perguntei se ela sofria discriminação no exercício da profissão. 84% diz que sim. Daí eu pergunto em qual local, né? 67% das 100 respostas dessa pergunta disseram que na delegacia, 47% no presídio, 52, porque eram de múltiplas escolhas, né? 52 pessoas disseram que também recebiam essas discriminações no fórum, 18 dessas respostas disseram no escritório, né, em outro lugar qualquer. O que significa isso? Que em todos os lugares, pelo menos algumas mulheres dessas sentiram a discriminação por exercerem a profissão enquanto mulher.
E a profissão não é da advocacia, é da advocacia criminal, né? Sim. Então, quando a gente verifica o quanto isso traz de prejuízo para as pessoas e o que aconteceu ao longo da vida delas, também faz com que a gente se preocupe com o nosso futuro e com a nossa atuação. Porque se a gente recebe algum tipo de discriminação, por exemplo, do juiz que vai julgar a causa que nós defendemos, será que ele vai levar em consideração o fato de eu ser mulher ou não? Essa é a pergunta que fica. E esse é o objeto de estudo, e o tema diz exatamente sobre isso, porque quando a gente verifica que no plenário do júri eu tenho 7 jurados que representam a sociedade, uma sociedade que foi educada dentro do sistema patriarcal, que coloca a mulher como segundo sexo, como disse muito bem Simone de Beauvoir, né? E outros estudiosos da questão. Nos preocupa a forma como essa mulher deve se apresentar para esses juízes, né? Justamente porque tem, sim, efeitos. E daí eu trago também, e logo volto para a questão do questionário, eu trago um artigo escrito com conjuro pelo senhor João Osório de Mello, e ele aponta 3 estudos realizados. E num primeiro estudo é perguntado se uma mulher, usando da mesma agressividade que um homem, o qual para um homem significa empoderamento, virilidade, força dos argumentos, né, propriedade do que diz, que uma mulher usasse a mesma forma de atuação, as pessoas que julgariam aquela causa não dariam o mesmo veredito. Se concedessem a procedência do pedido do advogado, para a mulher não iriam conceder. Por quê? Porque uma mulher, quando ela demonstra força em algum momento, e eu estou dizendo isso em relação a todos os estudos já realizados e todos os textos que a gente pode citar aqui, inclusive eu tenho um artigo pronto sobre isso. Se trata exatamente de um prejuízo que a mulher sofre no próprio exercício da profissão. E por isso que a mulher tem que cuidar. Porque quem me conhece sabe do meu jeito forte, do meu jeito até brincalhão, daquilo que eu falo, enfim. Mas, se eu for exatamente o que eu sou na briga por direitos, por exemplo, fui convidada para dar uma entrevista lá numa rede massa. Antes da entrevista, eu já briguei com o apresentador sobre direitos humanos. Porque eu sou assim. Se eu for na delegacia e eu ver alguma coisa errada, eu vou brigar. Só que, quando eu sou personagem central da defesa de alguma causa, como no plenário do júri, eu tenho que ter cuidado com isso. Porque ninguém vai entender que eu estou defendendo direitos. As pessoas vão falar assim, nossa, no mínimo ela está sendo exibida. Ou ela está sendo... se soltar um grito, por exemplo, né? Porque no plenário do júri os homens dão cambalhota, gritam. Se eu fizer isso, eu serei histérica, né? Então, as recomendações que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e nunca em nenhum curso ninguém me ensinou nada, foram com a experiência do plenário, por mais que não seja tão longa assim, né? E eu reconheço muito humildemente que me falta muito aprendizado, mas a gente, ao longo do tempo, vai complementando, né, todas essas lacunas. Então, quando a gente verifica que, ao invés de gritar no plenário do júri, eu posso usar um tom de voz moderado e a partir da força dos argumentos, demonstrar o empoderamento que eu falo e de como eu me comporto, talvez o fato de eu ser mulher apenas não vá interferir naquele jurado que, por exemplo, eu não sei sobre o seu comportamento, se é machista ou não, né? Porque qualquer profissional do júri faz uma pesquisa sobre o conselho de sentença.
né, sobre os jurados que podem ser sorteados, mas nem sempre nós chegamos a esse nível de especificidade da personalidade do jurado. E eu posso ter um jurado machista que não concorda com uma apresentação, né, de uma mulher forte, empoderada, ou seja lá como chamem por aí, né? Então, eu tenho que moderar comportamento, eu tenho que moderar a imagem, eu tenho que moderar tom de voz, e também isso depende muito da causa em que eu estou atuando. Porque se eu, por exemplo, estou na assistência à acusação de um feminicídio, como eu devo me comportar? Como eu vou extrair o melhor daquela acusação, no caso, na acusação? E se eu estiver na defesa de um feminicídio sendo mulher? Né? Qual é a reflexão que eu tenho que fazer acerca disso para que os jurados, a depender de quem são, possam me enxergar exatamente através das provas que eu estou apresentando e não só pela minha imagem mulher? Que realmente é um diferencial no tribunal do júri, tendo em vista que é um ambiente completamente dominado pelo gênero masculino, né, professor? Eu não sei se eu estou sendo clara nos meus argumentos, e pode me interromper se de repente eu não estiver, e também quem estiver assistindo pode fazer os apontamentos necessários, mas quando a mulher vai para o plenário... Pela quantidade de coraçõezinhos que estão aqui na nossa live, você está sendo compreendida pela quantidade de elogios também, e eu estou compreendendo bem. E para quem chegou agora, estou conversando com a Eliana Faustino, advogada em Curitiba, no Paraná, sobre a advocacia, sobre a mulher advogada no plenário do júri. Ela está contando a experiência dela e, nesse momento, muito especialmente, ela está dando dicas para as mulheres advogadas. Então, pode seguir daí, Eliana, que está muito bom. Obrigada, professor. Voltando àquele formulário de pesquisa que fala sobre a discriminação pela diferença do gênero, né? Pela desigualdade do gênero. Quando a gente entende que a mulher se sente discriminada em alguns lugares, a próxima pergunta que eu fiz foi: descreva o que aconteceu. E algumas respostas, claro, a gente já conhece, mas outras nos causam, né, uma certa estranheza. Por exemplo, ciúmes de outras mulheres. Ela foi discriminada porque outras mulheres sentiram ciúmes e, em geral, é a esposa do cliente, e daí essa é uma polêmica levantada, né? Porque durante todo o sistema de construção da nossa sociedade vinculada ao patriarcado, o que foi acirrado, o que foi incentivado, foi a concorrência e a rivalidade feminina. Nós não temos, ao longo da história, um grupo, né, formado, ou pelo menos vindo de um patriarcado, que digam que as mulheres devem se unir, né? Então, quando as mulheres se unem em prol de uma causa, sempre tem algum outro comentário de forma deslocada. Disseram ao meu cliente para ele contratar um advogado, né? O pai do meu cliente colocou em xeque a minha capacidade profissional por sugerir que a minha aparência era muito frágil. Essas são as respostas dos advogados que sofreram, né, a discriminação. Perguntaram por que eu estava... Pesquisa que foi feita num grupo com 256 advogados, lembrando aqui o nosso ouvinte, que é uma pesquisa bastante ampla, e num país desacostumado com essa pesquisa numérica. Essa pesquisa da Eliana é uma coisa muito fundamental a ser estudada. Vocês vejam as respostas, como é interessante. O pai diz para não contratar pela fragilidade da advogada. Que coisa. Pela fragilidade da aparência da advogada. Da aparência da advogada. Veja, pior ainda. Então, a mulher, para ela ser empoderada, ela tem que se comportar como um homem. Só que se ela se comporta como um homem, ela é repulsada imediatamente, porque as afirmações de um homem, muito em geral,
não se adequam às afirmações de uma mulher na hora de expressar poder ou agressividade até, né? Ou raiva na hora de defender uma injustiça que foi cometida ali no plenário. Né? Fui tratada com inferiorização. Perguntaram por que eu estava tão empenhada no caso e se eu tinha um relacionamento amoroso com o preso. Isso é recorrente. Isso não foi só uma resposta que eu tive dessas, né? Simplesmente, pela minha fala, eu tive pouca atenção dentro de uma audiência. Porque, de repente, falou um pouco mais baixo, ou falou um tom moderado, ou, né, esperou que o outro falasse para poder se colocar, né? No júri, alguns promotores não aceitam a derrota por advogado. Essa é mais uma opinião, né? Não foi um fato. Fiquei esperando por muito mais tempo que o advogado que estava na delegacia no presídio, ou seja, ela esperou muito mais tempo, o advogado foi atendido primeiro. E tem também algumas perguntas que eu faço aqui, se ela teve algum tipo de benefício por ser mulher, na delegacia, no presídio, porque quando a gente fala disso, e eu tenho vários amigos homens e advogados, e eu provoco o tema, porque eu também quero saber o que eles pensam, eles falam assim, muito mais fácil para vocês são mulheres, vocês chegam lá maquiadas, bonitas, cheirosas, mas você também pode ir bonito e cheiroso para a delegacia, né, ou para qualquer outro lugar trabalhar, né, mas eles pensam que exatamente a mulher está usando de subterfúgios sensuais, o que destoa totalmente de feminilidade, né? O que é completamente diferente, né? Me fizeram tirar o sutiã para entrar na casa de custódia, porque apitava, o sutiã devia ter aquela sustentação metálica, fizeram tirar, ao invés de chamar lá, né, e fazer a revista normal, como se faz para qualquer advogado. Mas, enfim, né, uma mulher usa sutiã, né? O advogado adversário disse que não era obrigado a escutar bobagens de uma... Tem outra situação aqui inusitada. O desembargador disse para mim que eu era muito bonita para ser advogada criminalista. Ou seja, mulherada criminalista aí, quem continua na carreira é feia para esse desembargador, né? Então, são coisas que a gente até ri, porque são inusitadas mesmo, e se você levar a ferro e fogo, você desiste da profissão. Tanto são os empecilhos colocados durante toda o teu início, o teu próprio exercício depois de anos. Hoje em dia as pessoas me conhecem um pouco mais, eu sei que no início eu sofri muito mais, e eu sei que mulheres em geral sofrem mais no início da advocacia criminal, mas ao longo do tempo, você se comportando, se impondo, né, se colocando exatamente como uma profissional que está empenhada na busca, né, do que, para o que você foi contratada, ao longo do tempo, as pessoas vão reconhecendo o teu valor profissional e passam a te respeitar como exatamente você fosse um homem, né? Se eu fosse colocar dessa forma muito, né, brincalhona até, tendo em vista todo o peso que esse assunto traz, que esse tema traz, quando é falado por nós mulheres, assim, com todas as nossas agruras. Aí um amigo disse assim, vocês dizem que sofrem isso, nós não fazemos vocês sofrerem isso, né? Mas fica a reflexão, né? Nós sofremos isso porque nós somos mulheres, ele não é a mulher, então não tem como ele exatamente se colocar nesse lugar, né? Inclusive, nesse momento... Desculpe, pode falar, Eliana. Não, pode falar, professor. Nesse momento, justo nesse ponto, houve um comentário aqui, SLD 76968, assim como o racismo é estrutural, o machismo estrutural é uma realidade.
E isso é muito interessante, porque dentro dessa estrutura de racismo, dentro dessa estrutura de gênero, o agressor normalmente não sequer percebe que está agredindo, não é isso? Na maioria das vezes, professor, até porque a Safiotti, que é uma autora, né, que fala sobre gênero muito propriamente, ela citando Jung, ela fala que os homens, eles são incentivados a expressar seus princípios masculinos, chamado pelo Jung de ânimos, e a mulher incentivada a expressar os seus princípios femininos, chamados de ânima. Eu não sou uma especialista em psicologia, eu estou, exatamente trazendo um ponto que me faz refletir mais ainda acerca da discriminação e dessa violência imposta, que depois Pierre Bourdieu vai falar em dominação masculina mais profundamente, né? Mas, assim, quando nós incentivamos um homem a exercer os princípios do masculino, o que é agressividade do ser humano se torna agressão para ele, né? E quando nós incentivamos as mulheres a exercerem seus princípios femininos, então ela vai ser maternal, doce, mas ela vai ser jogada numa sociedade com uma concorrência com o masculino, né? Então, quando a gente observa essas nuances, esse desequilíbrio e essa construção social do gênero, a gente entende a discrepância em que aqui já houve e aqui que ainda temos. Por mais que a luta feminista ou que a luta das mulheres, seja lá como quiserem chamar, já tenha alcançado muitos direitos, né, para as mulheres e para quem está nesse mundo corporativo, no mundo empresarial, no mundo da autonomia. É verdade. Eu estou conversando com Eliana Faustino, advogada, em Curitiba, no Paraná. Ela está nos contando da experiência dela como advogada, não só no plenário do júri, que é o título da live, mas uma visão geral das dificuldades de gênero que as mulheres enfrentam na advocacia. Deu uma série de dicas interessantíssimas aqui para quem atua no Tribunal do Júri. Então essa nossa live vai ficar gravada no IGTV, aqui no meu canal, Marlos Arnes. Também vai ficar gravada no canal do YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa. Alguém me colocou que o pessoal está tendo alguma dificuldade para entrar na live, então não fiquem preocupados se por acaso alguém não conseguiu entrar, ela vai ficar disponibilizada aqui no IGTV e no YouTube. Eu não posso deixar também, Eliana, de fazer menção à nossa amiga Sandra, que coordena o projeto Anjos Noturnos, e que o Luiz Roberto já colocou 2 vezes, o Luiz Roberto, que está no backstage aqui da live, já colocou 2 vezes, vai colocar mais uma em seguida, com os dados. É um projeto dos Anjos Noturnos, a Eliana participa, eu participo, uma série de pessoas participam, mas a Sandra R. Silveira é quem coordena esse projeto, e nós estamos arrecadando alimentos para distribuição semanal, agora com essa alta absurda dos preços nesse desgoverno, desse genocida. Nós estamos com grandes dificuldades, então fica um apelo para os nossos amigos participarem. É possível apadrinhar a partir de R$ 68,00 por mês. Quem quiser contribuir com menos é bem-vindo, com mais é bem-vindo, mas o apadrinhamento é R$ 68,00 por mês. E os dados do projeto, o Luiz Roberto já colocou 2 vezes aqui nos comentários e está colocando novamente para vocês fazerem o depósito do Pix e seguirem a Sandra R. Silveira lá no Instagram dela. Parabéns pelo projeto, Sandra. Tamo junto. Eliana, parabéns, e você teve Sandra. Casos... Pode falar. Parabéns, Sandra. E tem que lembrar também que a Sandra me laçou aí num projeto que ela tem também de Anjos de Salto, que são mulheres advogadas arrecadadas para trabalhar em causas pro bono para famílias que não têm não tem nenhuma condição de pagar um advogado na assistência à acusação, porque a assistência à acusação não é fornecida nem pelo dativo nem pela defensoria. Então, num caso de estupro, num caso de feminicídio, num caso de violência doméstica, né? Nós temos lá também um grupo de guerreiras lá, a gente se desdobra, a gente não consegue atender todo mundo, porque a gente precisa trabalhar para pagar as contas, né, professor? Mas
sempre que a gente consegue. Eu, especialmente, trabalho ali na fase do plenário ou até das instruções de audiências, né, de caso de competência do Tribunal do Júri, mas é um grupo que eu me orgulho de participar e convoco toda mulher que queira ajudar, né, porque lá trabalho tem bastante. Agora, me conte, eu fiquei interessado nisso, é sempre na assistência da acusação, Eliana? Sempre na assistência à acusação, professor, por quê? Porque, em geral, o Estado tem a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública não faz assistência à acusação. E a advocacia da ativa também não é nomeada para assistência à acusação. Então, de forma pro bono, a gente faz essa assistência, não interferindo nem na advocacia da ativa e nem na defensoria, né? E também, por quê? Muitas mulheres, eu digo que a maioria das vítimas desses crimes de grande violência não tem condição nenhuma de pagar um advogado para fazer a sua orientação. E a gente daí lembra alguns casos, não vou citá-los para não causar nenhum tipo de polêmica, mas assim, a gente lembra que uma mulher sozinha, de forma repetida, narrando fatos que aconteceram de violência contra si, na maioria das vezes está sendo colocada em xeque, né, na sua condição de vítima. E é isso que a gente tenta evitar quando a gente tenta trazer assistência jurídica para essa mulher, né? Também traz uma proteção jurídica para ela, para que a fala dela ao longo do tempo também não aconteça de forma a ser desqualificada, porque, em geral, é o que sempre aconteceu, né? Nos crimes de estupro, né? A mulher, claro, eu não vejo homens defendendo crime de honra no plenário. Eu não vejo os advogados fazendo isso, e tem uma polêmica aí sobre, né, a DPF, enfim, sobre aquela situação toda que foi proibida pelo Supremo de usar essa questão da defesa da honra. Mas a gente ainda ouve frases que norteiam isso aí. E daí eu vou citar uma situação conhecida em que a pessoa saiu, foi estuprada e morta, e um advogado mencionou no plenário, não obedeceu à mãe. Ela não obedeceu à mãe, porque ela saiu aquele dia, né? Então, quando a gente ouve esse tipo de situação, então, eu não posso ter minhas liberdades. As minhas liberdades, elas são até onde eu encontro alguém para me violentar. As liberdades femininas existem, elas foram adquiridas. Por que eu não posso exercê-la de forma plena? E assim, um assunto tabu, a liberdade sexual, né? E não é não, sim é sim. Então, quando eu digo não, e não importa em qual momento do ato sexual eu diga não, é não. Né? A partir dali existiu o dissenso, existiu o estupro, né? Então, ou, né, se existe a possibilidade daquela vítima estar embriagada, até teve um caso aí da Fazenda, que foi amplamente divulgado, é um programa, um reality show da Record, né, em que uma participante bebeu muito e o outro participante, eu não sei daí ao certo, se fez o ato sexual com ela ou se tentou fazer e se abusou, enfim, enquanto ela estava embriagada, completamente embriagada. Então, todas essas nuances, né, quando existe uma assistência à acusação preparada, faz a diferença para o alcance da justiça e não da vingança feminina, que fique muito claro isso, porque tem um povo aí que está falando que Lei Maria da Penha, que lê isso, lê aquilo, é vingança feminina. E não é alcance de justiça, né? Verdade. Eliana, eu quero aproveitar, parabenizar o teu trabalho nos Anjos Noturnos, como é que é o nome? Anjos de Saia? Anjos de Saia. Nos Anjos de Saia, e eu quero cumprimentar a Eve Manassés e a Luísa Mata da Sade, que estão aqui te elogiando muito,
mas eu quero cumprimentar as duas em nome de todos os nossos ouvintes, porque eu sei que elas também estão envolvidas nesses projetos que a Sandra e vocês todas coordenam. Eu tenho muita admiração por todos esses movimentos, eu fico muito feliz, parabéns a todas vocês. E eu queria encaminhar para o nosso encerramento, Eliana, te perguntando se qual que é o caso mais marcante, ou qual que é o caso que é possível você nos contar da tua advocacia no júri, da advocacia feminina no júri. O caso mais marcante foi como assistente à acusação, doutor. E existem dois. Um já foi a júri, o outro vai agora. Renata Larissa, né, foi estuprada e morta por um policial militar. Ele foi condenado a 40 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, contudo, ainda está na fase de recursos, né? Mas essa é uma notícia de alcance popular, o processo segue em segredo de justiça, mas é uma notícia de alcance popular, toda a imprensa participou, as pessoas estavam ansiosas, inclusive, por esse júri, e o outro que vai a júri já foi redesignado por umas 3 vezes, por inúmeras situações, é o caso da Andriele, também morta e daí agora é morta a Renata Larissa, o seu agressor era apenas namorado ou conhecido ou ficante, não sabemos como exatamente colocar isso, mas a Andriele tinha um ex-marido, policial militar, né, que, com base na acusação, atirou de casa, asfixiou e ocultou o seu corpo, né? Essa é a acusação, essa foi a notícia amplamente divulgada também. Esse é um caso que deve ir a júri em março, 17 de março, na comarca de Colombo. São 2 casos que me marcam pela violência contra a mulher, por eu trabalhar na assistência à acusação, porque eu nunca tinha trabalhado dessa forma. Então, o júri que eu acabei de fazer da Renata Larissa, inclusive marquei na pele como uma tatuagem, porque foi emblemático para mim, na busca dessa justiça e por todo o trabalho feito neste grupo, de forma conjunta, harmônica, solidária. Todas as advogadas que trabalharam com afinco. Eu não pude estar em todos os atos, a gente se subdividia e dava tudo certo. Um espetáculo, professor. E assim, todas as orientações que nós fomos dando, não porque a gente, de repente, tem um pouco mais de experiência no grupo, mas porque também se estuda observando pessoas. Quem faz júri tem que assistir muito júri. Eu vi o Calil falando aqui outro dia com o senhor, e ele falava... Tem que assistir. O Calil está presente aqui nos acompanhando. Um abraço ao Calil, ao Douglas Rodrigues, que entrou agora, Prado Correia, tem um monte de gente aqui nos acompanhando. Então, assisti o Calil falando sobre júri, e é exatamente isso. Quem faz júri tem que assistir muito júri. Até hoje eu assisto júri, eu termino meus prazos lá, e hoje com a facilidade dessa transmissão do YouTube, né, tudo fica mais fácil, mas várias vezes eu e Evelise combinávamos, vamos terminar todo o nosso trabalho até tal hora para a gente sentar no júri e assistir. E ficava até o final, até de madrugada, assistindo o júri. Porque é importante você observar comportamentos, observar pessoas, observar expressões, né? Hoje em dia, quando eu estou falando, estou sustentando, eu sei qual que é o jurado que vai votar contra mim, quem vai votar a favor, eu sei que eu não deveria ter escolhido aquele, que eu deveria ter negado aquele, eu consigo entender isso, de observar, né? Então, voltando lá às mulheres, a gente tem que devolver o ataque, né? E daí, tanto faz a acusação ou assistência, tanto faz a assistência de acusação ou defesa, a gente tem que devolver o ataque que é feito de forma veemente, forte, com educação, com gentileza, porque dessa forma, os jurados não vão prestar atenção na tua imagem só como mulher, se você está mais maquiada, menos maquiada, eles vão prestar atenção na tua fala. E é importante que eles prestem atenção na tua fala, porque é através da tua fala que você apresenta provas, né? Então, quando você
ao invés de gritar e de repente chamar a atenção daquele jurado que você não conhecia, que tem um espírito mais machista, né? E você falar com uma entonação forte, uma entonação potente, mas não precisa gritar. E também não precisa bater boca com ninguém. Deixa falar. Outro dia aí teve um promotor que falou de forma muito grosseira com um advogado colega nosso, e o nosso advogado foi super elegante. Ele ganha muito ponto com os jurados daquela forma, porque é a forma como você fala que faz com que a prova apresentada tenha peso ou não. E se você ficar trazendo tudo para você, para a tua imagem pessoal, aquilo que está nos autos deixa de importância e começa a virar uma briga ferrenha ali, sem importância para o que tem nos autos. E como a gente fala, o que não tem nos autos não faz parte do processo. Então, se a gente está defendendo um processo, a gente tem que defender o que foi produzido de prova, né? Ou questionar aquilo que não foi, né? No caso da nossa defesa. Então, exercer o controle do nervosismo, exercer explorar a imagem feminina também. E eu não digo aqui a se apresentar de forma sensual, não, mas cuidar com a sua imagem, cuidar para que a sua imagem seja exatamente parecida com aquilo que você é enquanto pessoa, e não extravagante, não fora da curva, não fora do normal, né? Que você se apresente como uma pessoa plena, né? E que nessa plenitude, as pessoas, ali nos 10, 15 minutos, os jurados já vão entender quem é você, quem nunca te viu atuando, né? Por exemplo, quando a gente vai para a comarca do interior, para outro estado, enfim, o jurado já vai mais ou menos te entender, ele já te conheceu mais ou menos lá na instrução, né, do plenário. E na tua fala, ele já vai te conhecer. Então, você não precisa gritar, mas você precisa ser coerente. A tua fala, a tua imagem, a tua expressão e, mais importante de tudo, o conhecimento dos autos. Se você tiver tudo isso e não conhecer os autos, de nada adianta. Aí vem aquele povo falando assim, o advogado é o protagonista do júri. Mas nós não devemos esquecer, não devemos fugir da nossa função, que é uma função de meio para um resultado. E nós não estamos ali para conseguir o inferno ou o paraíso para ninguém, não. Né? Então, quando vem os advogados falando, porque eu sou a peça mais importante do plenário do júri. Não, não é. Desculpa falar, desculpa acabar com o teu ego, mas não é. O mais importante são os autos, são as provas. Né? Verdade. Então, essa minha contribuição, doutor, e fico à disposição para qualquer pessoa que tenha participado, que queira saber um pouquinho mais dessa advocacia da mulher, né? Essa advocacia feminina, que a gente não aprende em nenhum curso, a gente só aprende fazendo, experienciando e analisando. E eu quero agradecer demais, Eliana, foi uma hora super bacana, apesar de um tema árido, de um tema pesado, foi muito bacana contando essa experiência prática, essa trajetória vitoriosa da tua advocacia, e eu gosto muito dessa vivência prática de dicas, então foi muito bacana as dicas que você deu da mulher no Tribunal do Júri. Eu que sou um fã das advogadas mulheres, dos advogados jovens, eu gosto muito do trabalho de vocês. A Sandra está aqui com outro perfil, que ela não conseguiu entrar com o perfil dela. Sandra, nós fizemos aqui a propaganda dos Anjos Noturnos, fizemos hoje também dos Anjos de Saia, a Sandra que tem sido aí uma parceiraça na divulgação das nossas lives, e com isso eu me despeço de você, agradecendo demais a tua participação, dizendo aos nossos ouvintes que eu sou o Marlos Arnes de Oliveira, o roteiro de hoje foi feito pela Eliana Faustino, o backstage foi feito pelo Luiz Roberto Juraski Lino, e na próxima quarta-feira, às 17 horas, nós estaremos aqui com as nossas lives. Um beijo para todo mundo, quem não assistiu, corre lá no IGTV ou no YouTube do Arnes de Oliveira Enderazo. Valeu, Eliana, abraço, beijo. Obrigada, professor, um abraço a todos. Valeu.